Mas olha, eu sou a Priscila Conte, vocês me conhecem, sou uma das fundadoras do Andacá. Estou aqui em mais uma Viagens que Transformam com a Marília, nossa co-entrevistadora. Marília Soares, vocês já me conhecem dos outros vídeos. Vim para o primeiro entrevista, Viagens que Transformam, isso virou uma playlist, então estou aqui hoje com a nossa convidada, Juliana, que eu tenho um carinho especial. A convidada de hoje, as outras convidadas são todas um pouquinho de um fio meu. A de hoje é um fio da Marília. Então vamos lá. Sim. Juliana, por favor, quem é Juliana? Onde ela está? E o que a alma viajante da Juliana diz? Sim, então, obrigada pelo convite, né, primeiramente. Sou muito grata de estar participando, porque aquilo que eu já comentei também com a Pri, eu acho que essa forma da gente compartilhar, né, tentar inspirar as pessoas através da forma que seja, né, através de um vídeo, de um texto, de uma foto, é muito grandioso, porque as pessoas se transformam realmente, assim, e às vezes a gente não tem nem a noção do quanto isso ajuda as pessoas e do quanto isso realmente transforma. E eu sou Juliana, tenho 28 anos, sou turismóloga formada, me formei em 2014 e recentemente agora também, no meio da pandemia, né, fiz curso de guia, me formei também agora no meio do ano. E, enfim, né, trabalhava em agências de viagem, só resumidamente, para chegar no nome. Sim. Trabalhava em agências de viagem até 2016, se eu não me engano, e daí eu fui embora e eu já estava num processo muito difícil, né, de não entender nada ao meu redor, nada. Por que eu estava indo para aquele emprego, bater cartão, que eu não gostava das pessoas que estavam ali ao meu redor, não gostava daquela vida de ir e voltar, não estava satisfeita com nada. E em 2015, em novembro, eu fiz uma primeira viagem, assim, super diferente, que foi para Chapada dos Veadeiros, né, para passar 4 dias num feriadinho de novembro, junto com uma amiga que trabalhava comigo nessa agência, e aí sim, cara, mudou tudo para mim, mudou tudo, ali eu tive respostas, eu fui para essa viagem, eu tinha até pensado em cancelar de tão para baixo que eu tava, e aí eu fui para essa viagem, assim, pedindo respostas mesmo, assim, de coisas, da vida, de um sentido, de uma coisa, um negócio, sei lá, qualquer coisa. E quando eu voltei, realmente eu senti que essas transformações aconteceram, sabe? Porque eu voltei e eu simplesmente já quis marcar 15 dias de férias, né, para dali, tipo, alguns tempos. Então, era novembro, dali para abril, eu marquei 15 dias de férias, uma viagem para Chapada Diamantina para fazer 15 dias de voluntariado e comecei a escrever. Porque tudo aquilo que eu vivenciei lá na Chapada dos Veadeiros, eu falei, cara, as pessoas precisam literalmente saber o que tem aqui no Brasil, sabe? As pessoas precisam sentir o que é isso, o que eu senti aqui, para que elas sejam transformadas através dessas palavras. Então, eu comecei com esse blog, né, e daí vem o nome. Primeiro, o nome, ele era em inglês, né? Se eu não me engano, era... agora eu não lembro, mas era Alma Viajante pelo Mundo, assim, sabe? Enfim, um nome em inglês. E aí depois eu fiquei... como que eu vou fazer e tal, né? Pensando nessa questão do nome, aí pensei em Alma Viajante, mas sei que tem Alma de Viajante, né, na verdade, mas sei que tem um blog até que eu acho que é de Portugal mesmo, que tem esse nome. Daí eu fiquei, ué, e agora? Ferrou, o que eu faço? Eu falei, vou colocar Alma Viajante. Porque daí vai ficar mais, né, específico. Também não queria que fosse em inglês, porque talvez poderia não rolar essa identificação, né, das pessoas do Brasil, do público, né? Sim. Porque, querendo ou não, acaba acontecendo isso. Não faria muito sentido o nome em inglês para o público que você estava mostrando para o Brasil, coisas do Brasil, né? Exatamente. E daí, então, foi novembro isso, daí comecei a escrever e comecei a movimentar, né? O universo, ele é muito assim, quando a gente começa a se movimentar em prol daquilo que a gente quer, daquilo que a gente está buscando, ele vai trazendo as respostas e vai dando aquilo que a gente realmente está pedindo. Então, comecei a me movimentar, daí eu comecei a fazer cursos de escrita, daí comecei a fazer curso de fotografia, daí comecei realmente a montar um site, um blogzinho, tal, comecei a escrever, e daí
Aí eu sei que essa viagem foi em novembro de 2015, abril de 2016 eu fiz o meu primeiro voluntariado na Chapada Diamantina. Se eu não me engano, em junho ou julho de 2016 fui mandada embora dessa empresa. Daí eu falei, cara, era realmente o turning point aí para eu fazer aquilo que talvez eu estava já querendo, já estava buscando, né? É aquilo que eu tinha me movimentado. E aí, né, conversei aqui em casa, tal, com os meus pais, falei, não sei, não vai dar para voltar, assim, mercado de trabalho, vai ter ponto e tal, e daí comecei. E nesse meio tempo fui fazendo outras viagens, outras coisas, mas já criando também em paralelo esse site, né, essa coisa assim, com posts, no início era só um blog mesmo, para compartilhar com as pessoas. E, se eu não me engano, em setembro de 2016, né, ele foi lançado. Esse ano a gente vai completar 5 anos. E ao longo desse tempo, né, tudo foi mudando também, tudo foi caminhando, tudo foi crescendo, porque no início era só um blog, daí depois eu comecei a viajar e comecei a escrever sobre tudo isso que eu estava vivenciando, e as pessoas ficavam assim, Ju, me leva, Ju, eu quero ir com você. Tipo assim, as pessoas querem ir comigo, sabe? Então, e aí foi que eu comecei com a ideia. E o primeiro grupo que eu tinha que fazer era para Chapada dos Veadeiros. Não tinha como ser outro lugar. Onde tudo começou, né, Ju? Onde tudo começou. E aí o primeiro grupo, eu acho que foi, eu acho que foi 2018 o primeiro grupo. Eu fiz 2018, 2019 e 2020, né? Porque daí, depois a pandemia, né, veio e tal. E também, em paralelo a isso, né, nesse tempo, foram acontecendo outras coisas onde eu comecei a tentar trazer um pouco desse projeto, assim, né, viajando com propósito, trazer uma inspiração, trazer uma conexão para essas pessoas de uma forma um pouco mais próxima, né, então às vezes uma pessoa que ela não tem uma condição, talvez financeira ou de tempo, para ela investir em uma semana ou em um feriadinho na Chapada dos Veadeiros, ou no Jalapão, ou na Rota das Emoções, como vai ser o grupo do ano que vem, né, eu decidi trazer isso mais para perto, então fazendo tours aqui por São Paulo, de um dia, pelo estado, né, e daí também comecei isso em 2019, até um pouco antes aí da pandemia, e daí agora aos poucos que a gente está conseguindo retomar. Então, por exemplo, até um tour, né, ele não é tão comum como normalmente a gente vai numa empresa, porque eu sempre tento prezar por isso, sempre tento trazer uma mensagem que inspira, né, uma coisa que vai fazer a pessoa se transformar ali naquele momento, e também sempre tento fugir dos roteiros mais comuns. Então, tem até um tour que eu quero fazer muito, que ainda não voltaram, assim, a fazer, né, mas que é para Campos do Jordão, onde todo mundo sempre vai para o centrinho, vai visitar loja, vai tomar chocolate quente, mas eu quero ir para lá para levar o pessoal para fazer trilha, para conhecer as cachoeiras, para visitar um parque que tem aquela vegetação muito, muito bonita de lá, e enfim, sempre tentando focar nessa coisa, assim, do autoconhecimento, da transformação e da inspiração, assim, para as pessoas, sabe? Porque eu quero que também, da mesma forma que eu fui transformada, né, que as pessoas se transformem através dessas experiências de viagens. E basicamente é isso, mas aí tem mais um monte de coisa também. Basicamente que a gente vai falando aos poucos, a gente né? tá assim, ó. Ai, que massa, eu quero viajar agora. Eu tô aqui, e pegando o gancho agora no final do que ela falou sobre São Paulo, né? Eu simplesmente tenho estado encantada por São Paulo, porque eu, sendo carioca, ouvi uma vida inteira a crença limitante de que São Paulo é só trabalho. Os meus amigos paulistas vão me desculpar aqui todos, mas a gente fala, o pessoal chato. Gente, São Paulo é riquíssimo. Eu acho que é um dos estados, Minas e São Paulo, um dos estados mais ricos. E quando eu digo rico, não é economicamente, sim, mas tem de tudo. Você tem em São Paulo, você consegue cachoeira, sim, você consegue trilha, você consegue praia, você tem tudo, assim como no Rio de Janeiro tem. Tudo, a gente não explora o que a gente tem aqui no Brasil. É muito raro
você ter lugar no Brasil, aí a Ju, que é turistóloga, me corrige, que não tenha de tudo, de tudo. Tem uma lagoa, vai ter a cachoeira, vai ter a praia, quase todo o território, essa parte, né? Porque a gente pega aqui do Nordeste, Sudeste, o Sul, tem todas as vegetações, todo tipo de geografia, culinária. Se você for para o caso, assim, os imigrantes europeus, tem culinária muito rica. E eu fiquei impressionada, né, com São Paulo, assim, olhando, em tal lugar, é para cá, é para o sul, é para lá, para cá. E aí a Ju está falando agora desse novo, esse novo dela, que você é de São Paulo, né, Ju, de capital? Sou. Então, assim, o cara pega um carro, 3 horas, 2 horas de viagem, 4 horas, ele está em lugares fantásticos e não sai do estado dele. Ele não precisa ficar na poluição. Ele pode, final de semana, um bate-volta, fazer o tal bate-volta e conhecer lugares incríveis, né, Ju, em São Paulo. Eu acho que essa sua iniciativa pode mudar a vida de muitos paulistanos, né, chama. Exato, exatamente. Assim, também, né, que vai ser convidado para ir. Com certeza, você estão super convidadas, mas é justamente isso, assim, a proposta, né, que eu sempre falo, que eu sempre escrevo até nas próprias chamadas, tipo, tenha um dia em meio à natureza, né, longe do caos da cidade, porque é justamente isso, é tentar trazer um dia de paz ali, de alegria e tal, trazendo uma inspiração, que às vezes eu sempre falo, que me vem ali no momento, ou às vezes que eu já tô meio que intuindo aí de alguns dias, e também para as pessoas terem esse contato do grupo, né, porque os grupos também, quando eles se formam, eles possuem uma egrégora ali, né, e os meus grupos são muito engraçados, porque as pessoas se conectam muito, assim, tem gente que faz amizade incríveis, assim, é uma coisa de louco, realmente aquelas pessoas que tem que estar, que precisam estar, que tem que acontecer, sabe, é muito, muito gratificante, assim, eu fico muito feliz. E essas pessoas, elas te encontram como, Ju? Então, hoje em dia, assim, é muito mais por indicação, né? Realmente essa questão da indicação, ela é muito, muito louca, assim, porque eu tenho pessoas que, por exemplo, eu tinha uma amiga que daí chamou a mãe, aí a mãe chamou outra amiga, que daí chamou o filho, que chamou outra, sabe assim? E aí vem um monte de pessoas e é tudo numa cadeiazinha assim, sabe? Mas fora isso também tem muitas pessoas que acabam encontrando na internet, né, por conta do próprio Instagram, até como a Marília mesmo, acho que ela acabou conhecendo pelo Instagram e tal, então, exato, então às vezes acontece também, mas é muito difícil, assim, você vê uma pessoa aleatória, tipo, como aconteceu talvez com a Marília também, né, porque que veio assim sem conhecer, é muito difícil. O mais fácil é por indicação mesmo, assim, as pessoas veem muito aí, quem vai assim, nossa, gostei muito, vamos na próxima, vamos, daí chama e vai, é uma coisa assim, muito, muito legal. E você, assim, se você puder, né, falar, os teus grupos, os teus viajantes, eles são em maioria homens, mulheres, ou é um misto de gênero? Olha, às vezes, assim, sempre são mais mulheres. Às vezes, os homens que eles vão acompanhando alguém, ou tipo que vai, né, acompanhando a namorada, a esposa, ou às vezes acompanhando um amigo, né, então, sempre assim, e às vezes tem também crianças, né, meninos, assim, que vão com os pais e tal, mas normalmente a maioria são mulheres, assim, eu acho que as mulheres têm mais essa coisa, e talvez se identifiquem mais até comigo por conta da minha história, né, do meu trajeto, assim, né, de viajar só e tal, de ir fazer as coisas e não estar esperando por ninguém, e ir fazer trilha e vamos e tal, então acho que talvez elas se identifiquem mais também por conta disso. Um ponto da tua história que eu achei bem interessante é a questão do voluntariado. Como que você pensou isso? Como surgiu isso? Como é que foi? Sim, foi assim. Marília, você quer falar alguma coisa?
Ou... Não, eu achei interessante. Vamos deixar ela falar isso, porque a gente volta para essa questão de mulheres irem a campo para fazerem as coisas. Mas vamos... Voluntariado, inclusive, tem a ver, né? Ela sozinha e se colocar... Super a ver. Super. Então, aí assim que eu voltei daquela primeira viagem para Chapada dos Veadeiros, né? Daí eu comecei, eu sempre, né, tenho costume de olhar outros blogs de viagens, ver os assuntos, ver, né, a forma de escrita, enfim, para me inspirar também. E nisso, vendo um blog, descobri um post lá sobre, não lembro se falava voluntariado exatamente, mas era aquela coisa assim, né, viagem de graça em troca de trabalho, alguma coisa assim. Uhum. E daí eu falei, olha que interessante, daí vi ali que tinha algumas plataformas, e já comecei a entrar em contato ali, a pesquisar e a ver, né? Não sei até se vocês conhecem, mas uma das plataformas, não sei se pode falar também. Pode falar. Sim. Um dia eles patrocinam a gente, né? Marília que puxa os patrocinadores. Ela já pediu patrocínio pro Netflix, para qual mais? Exato. E aí eu conheci uma plataforma que é brasileira, que se chama Worldpackers. E eles estavam também no início, né, do projeto deles ali e tal. E daí, né, fiz tudo o que eu precisava fazer, agendei as férias e tal, né, comprei a passagem, né, aquelas primeiras férias depois ali, 15 dias. E apliquei. O site deles, né, funciona assim, como se fosse realmente uma plataforma. Você cria um perfil, e aí lá tem várias vagas, e você pode aplicar para as vagas, né? E aí lá, mais especificamente, eles vão te dar todas as informações dessas vagas. Então, por exemplo, você pode ajudar na cozinha do Hostel X, como foi esse meu primeiro voluntariado, né? Eu ajudei na cozinha. E daí eu tinha tantas horas livres também, dias de folga, e ficava ali de graça. Então, não paguei hospedagem, não paguei comida, em troca de algumas horas de trabalho. E essa foi a primeira vez, né? 15 dias na Chapada Diamantina. E aí, depois disso que eu descobri, assim, eu falei, cara, isso é muito legal, muito legal. E eu quero começar a fazer mais, assim. E daí tive algumas outras oportunidades. E nesse meio tempo também acabei conhecendo mais o pessoal da Worldpackers. Até fiz uns trabalhos para eles também dentro da plataforma, né? Ajudando as pessoas, respondendo dúvidas, porque querendo ou não, às vezes as pessoas fazem viagens maiores, né, e ficam com muitas dúvidas de como fazer, de como se organizar, e também porque, querendo ou não, para quem quer ter uma experiência diferenciada, para quem quer tentar viajar mais em conta, é uma ótima forma de você conseguir viajar e conhecer o lugar, né. E basicamente começou assim, né? E aí a partir disso eu conheci pessoas, né? Eu vivenciei coisas assim incríveis. E daí eu fiz, eu acho que 4 voluntariados até hoje, que foi 15 dias na Chapada Diamantina. Aí depois eu fiz 1 mês em Maceió. Depois eu fiz 2 meses na Chapada dos Guimarães. Depois eu fiz 20 dias na Guarda do Embaú. Assim, tudo separado, né? Não tudo junto. Sim, sim. Em períodos diferentes, assim, mas cada experiência, assim, foi incrível, incrível, incrível. Das coisas que eu vivenciei também, uma das experiências, assim, de voluntariados, essas foram incríveis, Uau! assim. Gente, eu tô babando aqui na história dessa menina, Marília. Existe um pré-requisito dessa é o que é uma ONG? Eu nem sei o nome. É uma empresa? Não, você é formado em turismo, né? Você está formado em Oi, meu Deus, turóloga. Turismóloga. Turismóloga, pô. Então, você tem essa formação voltada para o turismo, melhor. Mas quem não pode estar fazendo essa triagem para ser voluntário? Pode sim. Qualquer pessoa pode entrar na plataforma e fazer o seu cadastro, né? Aí o que vai te chamar, tipo, o que vai... São as suas formações, sabe? As suas coisas. Mas, assim, eu já fiz... Por exemplo, eu nunca tinha sido voluntária. Eu ajudei na cozinha. Eu chegava lá e ajudava o que a pessoa pedia. Daí
eu também comecei a ser um restaurante. Então, foi sendo assim... chamam assim como habilidades que você tem, que você pode trocar por essas horas de trabalho. É muito legal. Não, é super. E é super, tem tudo tem trabalhos. E tem trabalhos que, claro, são mais específicos, assim, porque tem de tudo. Tem trabalhos que vão ser assim, qualquer pessoa pode fazer. Cozinha, servir num restaurante, atenção, coisas comuns. Agora, tem trabalhos que são mais específicos, vai depender tudo da vaga, né? Então, tem trabalhos que às vezes podem ser para, videomaker, para fazer vídeos da nossa pousada ou da nossa ONG, enfim, e fazer material, né, para a gente publicar. Sei lá, precisa-se de jardineiro para organizar o nosso jardim. Tem todo um universo que você pode escolher lá no site, então, na plataforma. Exatamente. É assim, é como se fosse, por exemplo, realmente uma plataforma que ele une todas essas vagas. Então, por exemplo, se você é dono de um hostel, se você é dono de um restaurante normalmente não, mas normalmente hostel, pousada, ONGs, às vezes, espaços que são, assim, colaborativos, ecofazendas, ecovilas, todos esses espaços, assim, que tem lugar para você ficar, que são em lugares, assim, onde as pessoas têm interesse, eles entram também na plataforma, fazem o cadastro deles e aplicam essa vaga, deixa lá a vaga disponível. E aí você, com o seu perfil pessoal, você pode entrar e aplicar para qualquer uma das vagas, né? Aí fica a sua escolha e daí vai vendo o processo, se você vai ser aceito, se não, enfim, todas essas questões. Nossa, aí desconhecia. Também. Totalmente. A maneira que a gente você falou sobre isso na Chapada? Não, eu digo a maneira que era. Você falou toda essa questão, inclusive até de Floripa e tal, que a gente tem outras coisas em comum, mas... a gente acabou descobrindo que a gente tem um observa... Aí, Marília, você voltou para mim que você estava sumida. Pronto. Voltou. Não, eu quando encontrei a Ju, foi acho que pelo Instagram, eu entrei no blog dela, conversei com ela, que eu estava nessa coisa de autoconhecimento, né? E já iniciando essa coisa da gente não estar satisfeita, né? A falta do tesão existencial mesmo, e que eu estou aqui com os olhinhos brilhando dela falar Porque essa menina, gente, ela tem o quê? 28 anos, cara. Eu estou aprendendo. Assim, na época eu já... mas eu aprendo muito com vocês também, viu? Não, mas é porque eu acho muito rico isso, aproveitar, a gente estava falando de aproveitar a vida, de ver que tudo hoje eu até falei com um amigo meu mais cedo, falei para ele, a vida é 7-8. Eu não sei se vocês já fizeram dança na vida, mas a dança tem e 7-8, e 7-8. Então, ela não é 1, 2, 3 mais, agora vai 7-8. E aí, bom, enfim, a audácia, né? A ousadia da Ju é inspiradora. Você está me inspirando no momento da minha vida. Eu estou muito dessa inspiração, né? Porque eu estou assim. Não, e a gente tem que ser muito sincero. Eu estou aqui batendo a real. E aí, quem tiver que escutar, vai escutar. Porque é aquela coisa que eu te falei, da pandemia, eu falei assim, não, cara, o que eu fiz? Eu fiz pouco. Eu viajei com a Juliana ali, né? E eu tô com 46 anos. E assim, eu nem me vejo com essa idade. Eu falo assim, cara, minha musculatura tá funcionando, ainda dá tempo, né? Eu só tenho uma coisa de ser comunicativa, e foi quando eu comecei, Pri, vamos fazer alguma coisa. Cara, a gente tem que trazer quem te é. E a gente fica tão grudada numa rotina que não tem a percepção, é onde eu quero chegar, da Juliana. Sim. Da Juliana, por causa eu estou falando de uma diferença de idade de quase 20 anos. E assim, eu fico muito feliz de ver jovens como a Juliana, e tenho conhecido muitas pessoas da faixa área da Juliana. Eu estou adorando ficar perto delas, porque é exatamente isso, essa energia do novo. É não temer o novo. Eu estou falando de um cagaço existencial que eu tenho, quântico, né? Tipo,
Cara, eu vou ter que largar tudo, minha rotina. E aí, aos pouquinhos, eu estou fazendo essas férias de uma semana e vou sozinha para um lugar, faço amizade com alguém que é ligado a autoconhecimento, faço um curso e estou caindo na terapia e tal. E isso tá, e, tipo assim, no Rio de Janeiro é quase nada sobre terapia holística. E a gente tem de São Paulo, acabei de fazer uma formação em São Paulo de Tantra. E aí ela me conta que existe. Olha isso, o cara tá a fim de fazer, né, alguma coisa que é lá em Curitiba, né? E aí tem essa plataforma. Quer dizer, tudo que a pessoa fez até hoje, ela pode ter sido fotógrafa, ela pode ter trabalhado na contabilidade, ela pode ajudar na contabilidade de uma pousada, ela pode ser advogado e experienciar, que era o papo que a gente estava falando, do experienciar. E aí, olha o que ela está aqui nos ensinando, né? Lógico, almas viajantes tem muito para contar, mas olha o início dela. Eu não quero, olha que coisa boa aí, olha que alívio, né? Deve ser um alívio, né? Eu não quero mais trabalhar assim. Cara, isso para mim, quando você falou isso, me deu um negócio aqui, eu ouvindo você falar, de verdade. Eu também. Deve ser muito libertador. Você fala, não quero mais. Sabe? É um ato de coragem, e quando é pelo coração, né? Coragem, né? Coração. É muito legal, Ju. Essa observação que eu queria falar, e assim, tudo que você está falando é tudo muito fluido. Isso vai acontecendo num tempo, mas olha o que você aprende, o que você montou para você agora, essa questão de São Paulo, mas se não fosse esse teu início, essa sua coragem, essa coisa, você não ia ter os insights, né? Sim, com certeza. Eu fico muito, muito, muito feliz, sério, mesmo assim, de estar inspirando, de estar, né, trazendo isso aqui para vocês aqui nesse momento e também depois para mais pessoas. Espero que inspire muito. Por muito isso, assim, a gente, querendo ou não, acho que desde lá de pequena, até como eu comentei com a Pri nos áudios, foi tudo que fez a diferença também na minha vida, assim, né? Porque eu comecei a gostar de viagens mesmo, num momento em que eu viajava de carro com os meus pais, a gente saía daqui de São Paulo, ia para Recife de carro, 3 dias, dormindo em pousadinha, parando em posto meia boca, comendo em restaurante ruim, sabe, e era isso, assim, que eu gostava, assim, e até hoje, quando eu lembro disso, me traz uma coisa que, sabe, é muito gostoso, uma sensação de liberdade, e talvez essa coragem, né, essa coisa tenha nascido aí, né, e até talvez também da minha família, né, de todo o apoio, enfim, que eu também tenho, né, de uma certa forma, porque querendo ou não é todo mundo, já escutei de várias pessoas, de amigas mesmo, inclusive, falando que às vezes não tem o apoio da mãe, do pai e tal, para fazer diversas coisas que elas querem, e eu realmente sempre tive muita sorte com relação a isso, porque sempre falou assim, eu te criei pro mundo, sabe? Então, era isso, assim, eu ia viajar, tipo, ela dizia que ficava com um aperto no coração, mas sabendo que eu tava ali indo fazer o que eu queria fazer, né? Que era aquilo que eu tava sentindo de fazer, sabe? E é muito isso, assim, e daí nasceu essa ideia dos voluntariados, assim, né, através desse post que eu vi, e comecei a fazer isso, e foi uma coisa que foi muito grandiosa para mim, muito grandiosa, porque o que eu aprendi, tudo que eu vivenciei, lidando com pessoas diferentes, fazendo coisas que eu nunca tinha feito na vida também, assim, vivências que realmente nada paga, sabe? Por isso que eu digo que realmente viajar transforma, porque não tem coisas que paguem esse tipo de experiências que a gente tem, assim, né? Não tem. Gente, eu tô emocionada. Eu tenho certeza que não. A Pri tá com os olhinhos brilhando, né? Porque a Pri, ela tem alma viajante, ela tem. E eu tô emocionada. Eu tava aqui meio que me segurando pra não chorar, de verdade, assim. Acho que por isso que meu olho tava brilhando. Meu Deus. Porque, sério, ouvi... Assim, eu não conheço a Juliana, é meu primeiro contato, assim, vendo-a e tal. E é tão... Dá pra sentir uma verdade tão grande no que ela fala. Dá pra sentir que isso não é trabalho pra ela. Isso daí não é... É a profissão dela, é claro que ela tem a empresa dela, é claro, né? Mas ela faz com amor. Ela faz aquilo porque é o propósito dela. É a vontade dela de transformar aquilo que ela sentiu para mais pessoas,
Não tô errada, né, Ju? É isso. É Não, multiplicar. nossa, é justamente isso, assim. É multiplicar aquela sensação que eu senti isso, você falando, eu senti isso. É chegar em casa, me passou assim na cabeça. Você chegou em casa, eu preciso fazer isso para mais pessoas, eu preciso que mais pessoas sintam a felicidade que eu tô sentindo agora. A liberdade que eu tô sentindo Exatamente. agora. E isso é tão maravilhoso. É a sororidade que a gente falou na outra live, né, Marília? É você pensar no outro, no respeito também, na empatia, porque também não é só entre mulheres. Aqui a gente dá foco entre as mulheres, mas os homens também precisam desse movimento. Essa empatia com eles mesmos, esse autoconhecimento deles mesmos, serem mais gentis com eles mesmos, mas, né, se aceitarem às vezes com mais carinho, que às vezes a vida também exige que sejam tão duros e não precisa também tudo isso, gente. Se acalmem, senhores. E é uma coisa assim que traz, até a voz da Juliana traz uma calma, uma serenidade. Gente, eu quase não viajando com essa menina. Não vai fazer turismo aqui em Portugal, não? Viagem, não? Eu acho que tudo isso vai acontecer. A gente não. Olha, eu vou abrir aqui uma coisa que a gente, como está gravado, um dia que acontecer, a gente não vai dizer assim, a Marília escondeu. Eu falo, é sério, eu vou falar agora uma coisa que eu vou emendando as lives na fala que eu vou fazer. Quando a Pri foi morar em Roma para estudar italiano, a gente não se desligou. Não. A gente não se desligou nunca, desde que a gente se conheceu. E a gente mora em estado. No Brasil, ela é em Curitiba, no Rio. Depois ela resolveu, né? Não sei porquê, vendo você falando, Juliana, não sei, os olhinhos brilhando assim. Aí ela foi, eu quero estudar italiano. Foi para Roma. Roma é a minha cidade. E agora. Aí é mesmo. E continua sendo. E aí o que acontece, Ju? Eu e ela sempre batemos papos muito profundos, né, Pri? Desse tesão existencial, que ele é assim, gente. Não é uma coisa, não é linha reta, a gente tem emoções, a gente está aqui falando nas alegrias, mas é claro que a Juliana, se ela for comentar aí, perrengues rolaram, dúvidas rolaram, coisas aconteceram. E essa firmeza dela continuar e a Pri firmeza. Só que é o seguinte, pegou a Mari, que foi morar na Irlanda, é uma outra live que a gente teve, a Ana, né? A última que resolveu também pegar todas as coisas dela aqui no Brasil, pegar o dinheiro dela todo, colocar lá em Portugal para ela criar uma empresa. Estamos falando de mais uma empreendedora aqui, que só mulher foi potente, né? Aqui para nós. Ai, gente, tem E aí eu falo assim para a Pri, lá atrás, quando a gente nem imaginava fazer essas conversas aqui, eu ainda vou ali a Portugal fazer palestras. E eu não sei de onde eu tiro isso. Eu sei porque eu falo uma linguagem marilês, né? Eu não sei. Então, não dá para fazer uma palestra em inglês e tudo mais. Mas eu sempre brinco com ela. E eu nunca soube o que era. Eu sou muito comunicativa. Só que, assim, dessas 3 experiências aqui de live, tá muito claro para mim que não é eu contar a minha história ou fazer uma... É porque é muito rico você trazer pessoas com essas histórias e incentivar as outras. Eu não sei se vai ser palestra, eu não sei se vai ser finais de semana com a Juliana guiando em Portugal e a Priscila já entendendo Guimarães. Eu não sei se vai ser a empresa da Ana, que é de produção artística. Olha quanta coisa a gente fez em 4 lives. A gente viajou muito e a alma está assim, vibrando. É o que a Pri falou assim, eu me emocionei. Que a Pri emocionou. O que é emoção? Nada mais do que a alma, né? Essa coisa do coração mesmo. Então, assim, eu estou deixando registrado aqui. Eu não sei em que momento da vida algo vai acontecer. Eu acho que é bem legal isso. São conexões, né? A gente está fazendo conexões incríveis, conhecendo pessoas e não só a gente conhecendo, né? Mas mostrando para tantas outras pessoas tão incríveis, tão inspiradoras, que tem tanto para ensinar.
e ainda assim a humildade de dizer que ainda estão aprendendo. E esse é o... Né? Caminhar, se a gente nunca deixar de caminhar, né, Ju? A gente nunca deixa de aprender. Ai, com certeza, com certeza. Eu acredito muito que, né, a vida a gente está aqui para aprender, que é uma escola, que eu estou aqui para evoluir. Então, né, até o dia que eu morrer, eu vou estar evoluindo, vou estar aprendendo alguma coisa com alguém, uma palavra, uma folha que caiu, enfim, qualquer coisa, sempre a gente está aprendendo, né? Não existe tipo, um anjo aqui na Terra para dizer que já aprendeu tudo, não, impossível, né? Até porque nem eles. Exatamente. Não. Eu acredito muito que tudo é um processo evolutivo e a gente só vai evoluindo, evoluindo, evoluindo até sem fim, praticamente, né? Ju, e qual outra viagem, a Chapada dos Veadores, você já comentou pra gente, o quanto te transformou e tudo mais. Tem alguma outra viagem especial para você que tenha te mexido também um tanto assim? Sim, tem essas viagens de voluntariados, assim, elas me transformaram. Opa! Em 2 meses, praticamente, na Chapada dos Guimarães, numa pousada como voluntária, onde eu dormia num chalezinho, assim, no meio do mato, afastado das pessoas, e todo dia eu tinha que olhar se tinha aranha, se tinha cobra, tudo. Opa, peraí. Só um pouquinho, Ju, não sei se vocês estão me ouvindo. Mas... Não sei se vocês estão me ouvindo. Sim, você saiu um pouquinho. Eu saiu um pouquinho, Pri, eu perdi a tua fala, Ju. Desculpe, acho que a internet que travou toda aqui, eu perdi sua fala. Você pode... Até onde você escutou? Foi só justo o começo da tua explicação, ele já foi cortando e não consegui. Das viagens, além das viagens de voluntário. Isso, sim. Então, aí depois assim, acho que foi minha segunda viagem internacional, porque antes eu tinha ido, sabe quando a gente vai para Foz, aí vai para Argentina, vai para o Paraguai e tudo, porque eu tenho um amigo que mora lá, então tinha ido também, acho que em 2017, no início do ano, e aí em 2017, em outubro, eu fui para o Chile, né? Fui para o deserto do Atacama. Fiquei mais ou menos uns 15 dias. Fiquei uma semana no deserto do Atacama e mais uns 5 dias na casa de uma amiga também. E aí, aquela coisa, assim, o universo, ele faz tudo acontecer da forma que tem que acontecer, né? Porque eu trabalhava em agência e eu montava roteiro para o deserto do Atacama e eu olhava aqueles lugares, eu falava assim, cara, eu vou para esse lugar, eu tenho certeza que eu vou para esse lugar. E daí, enfim, tudo aconteceu, todas as coisas foram acontecendo, né? E no início eu não tinha nem muito como juntar dinheiro, porque eu não ganhava praticamente quase nada, né? Eram pouquíssimas coisas que eu fazia, inclusive até no início do projeto eu fazia muito mais roteiros personalizados, né? Escritos, então, e hoje em dia já não é uma coisa que eu faço tanto, né? Até não estou mais focando nisso, estou mais focando nesse trabalho assim para grupos e tal, para atingir de uma forma mais ampla também. E aí, com isso, né, eu trabalhava nessa agência e eu sempre via roteiro, eu falava, eu vou. E aí, também, quando eu voluntariei em Maceió, eu conheci uma chilena, né, de Santiago. E assim, a gente ficou amiga, assim, sem fim, sabe? Todos os dias que ela ficou lá, a gente saía, fazia coisas e tal. E daí, surgiu uma viagem no Instagram também, de uma pessoa que eu não conhecia, né, de uma fotógrafa. E eu falei, nossa, cara, eu queria muito nessa viagem, era pro deserto do Atacama, né? Eu falei, eu quero muito essa viagem, eu quero muito, meu Deus, socorro, eu quero ir. E ali tentando, né? Mas, eu não vou ter como pagar e tal. E eu simplesmente ganhei essa viagem.
de presente do Dia das Mulheres da minha mãe. Olha! E aí foi a coisa mais, assim, incrível que eu jamais iria imaginar acontecer, né? E daí, a partir disso, né, já que ela tinha me dado aquela viagem de presente, eu falei assim, bom, agora eu vou conseguir todas as outras coisas que eu preciso, né? Então, e assim, o universo, ele conspira muito quando a gente quer as coisas, quando a gente realmente está tentando manifestar ali aquilo da forma mais verdadeira mesmo, né? Porque daí a passagem, né, para Calama e depois para Santiago, eu comprei e consegui comprar praticamente tudo com milhas. Eu lembro que na época eu paguei tipo R$200. Aí comprei também, né, as outras coisas que eu precisava. Então, uma câmera, porque ia ter um curso de fotografia, uma mochila também, né, para levar e tal. E aí, enfim, aos poucos fui conseguindo as coisas. E depois, mais para frente, né, esse voo aí, ele era só para Calama. E a companhia aérea tinha feito uma alteração involuntária, e daí eu poderia mudar. Então, daí eu mudei o meu voo Santiago-São Paulo, né, para ficar mais uns 5 dias ali também em Santiago, junto com a minha amiga. Então, todo esse processo, antes da viagem, né, ele já mostra o quão transformador isso tudo é, né, o quão quando a gente está sincronizado com o universo, né, do nosso coração para fora, realmente as coisas elas vão acontecendo e vão fluindo. E aí eu fui, né, primeira viagem assim realmente grande, internacional e tal, super empolgada, também com um grupo que eu não conhecia ninguém, também não conhecia a pessoa que estava organizando, né, a fotógrafa. E assim, foi incrível, né, a viagem, as pessoas, a gente fez fogueira no deserto, vimos ali à noite, né, a Via Láctea. Enfim, dormimos e acampamos também no deserto. Ai, gente, uma noite maravilhosa. Que sensação. Qual que é a tua foi sensação de dormir no deserto? Não entendi a pergunta, acho que falhou aqui. Qual que é a tua sensação de dormir no deserto? Ai, cara, foi incrível, assim, viu? Porque a gente, não sei se vocês já viram fotos, mas tem um ônibus, como aquele ônibus do Into the Wild, sabe? Sim. E a gente acampou do lado desse ônibus, assim, a coisa mais linda, com aquele céu estrelado, aí teve fogueira. Só que o que aconteceu? Esse acampamento, ele foi praticamente na última noite ou na penúltima. E nesse dia, né, pela manhã, a gente tinha um passeio super simples. E aí o pessoal, todo mundo resolveu, vamos mudar esse passeio? Vamos escalar um vulcão? Tranquilo. Tranquilo. E aí todo mundo, vamos. E aí não, gente, eu não vou. Gente, impossível. Eu não me preparei nem fisicamente, nem psicologicamente, nem financeiramente, né? Porque tinha que pagar mais. Já estava juntando todas as economias para viajar e tal. E no fim eu conversei com a pessoa, né, que estava organizando. Ela falou, Ju, vai, depois a gente acerta, fica tranquila. Eu falei, meu Deus, então vamos, né? Aí, menina, mas pensa assim, numa coisa surreal que eu acho que eu não sei contar para vocês exatamente tudo aquilo que eu senti naquele momento. Sério, porque a sensação de superação, de você realmente entender que você pode tudo aquilo que você quer, eu tive naquele momento que eu cheguei naquele topo daquele vulcão e tive aquela vista maravilhosa, num frio, e foi realmente assim uma coisa muito, muito transformadora, muito incrível, que eu recomendo para todo mundo. Realmente, assim. Nossa, escalar é uma coisa que você tá me fez parar agora, assim. Mas na verdade, assim, a Marília teve ideia. A Marília não, porque escalar para mim é limitador também. Eu acho sim. que se falasse para mim escalar, uma coisa é fazer uma trilha, né? De subida. Mas escalar é um negócio que ia me dar. Mas assim, não era, por exemplo, uma escalada mesmo na pedra, sabe? Era que é o vulcão Lasca, né? Ele é todo de pedregulho ao redor, então a gente vai subindo em, assim, né, em zigue-zague,
e andando normal, numa trilha, né? Um atrás do outro, tal. Ela é uma trilha, assim, para você subir um vulcão, ela é uma trilha muito mais... que você precisa estar mais devagar, né? Mas só que em compensação você tem que focar em muitas outras coisas. Então, a sua respiração, por conta da altitude, você sente dor de cabeça, você sente enjoo, muito frio, muito vento. Então... são vários fatores ali, né, que a dificuldade física talvez não é tanta, e cansa, assim, também, porque eles têm os períodos certos para parar, você não é como uma trilha comum, né, que você fala assim, vou parar aqui agora, não, tipo, eles têm os pontos específicos para parar, e aí nisso você também vai se mantendo ali, né. Eu posso dizer, assim, eu aprendi que realmente 70% da nossa mente e praticamente 30% do nosso corpo, né? O que manda é realmente a mente. Ali eu aprendi isso. Eu aprendi que, tipo, eu consigo fazer tudo. Se eu conseguir subir um vulcão, eu consigo fazer tudo que eu quiser. Uau. E... valeu a live. Acabou a live, a experiência de hoje, gente. Tchau. Peraí, que eu não fiz nada da minha vida, gente. Eu tô assim, viagens que transformam, essa daí já valeu. Gente, valeu, a gente não vai ter mais essa playlist, tá? Encerramos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ju, assim, a Ju também tem realmente uma história comigo de autoconhecimento, porque a gente fez ela fez em São Paulo o curso, eu fiz aqui no Rio o curso da mesma pessoa. Eu vou falar o nome da pessoa, ela é conhecida aí, não? Pode, Ju? Pode, acho que pode. Desse mundo de terapias e tudo mais, e a gente não sabia uma da outra. Veja bem, Instagram, Almas Viajantes, Chapada dos Veadeiros. Quando a gente estava na Chapada, indo para um passeio, conversando atrás, assim, no carro, na madrugada de 4 horas da manhã, que é assim que rola lá, né? Para a gente chegar no início do passeio. Papo vai, papo vem, a gente fez o mesmo curso, que tem a ver com essa questão que ela falou aí. Quando estamos sincronizados com o nosso coração e as leis do universo, é a verdadeira lei da atração. E aí a gente falou, você fez o curso? Eu também fiz. E é isso que ela está contando para a gente. Não, e aí, assim, isso dá 10 lives, né? Porque é muito... E não é aqui para viagens que transformam, é para uma outra live que vai ser lá no meu outro canal. Esse eu contei. Que ela já está convidada. Cadê o nome do canal? Falou para dentro, por quê, gente? Falar para fora, para os outros? Seja Potência. Muito bem. Procura no Instagram. Já vou seguir. Seja Potência. Eu estou estreando como terapeuta. Mas o que eu ia falar? Essa semana eu estava com um grande desafio. Por isso que eu falei assim, deixa eu sair da live, tá bom? Porque a minha mente, ela é extremamente criativa e ela viaja na maionese. A gente está falando aqui, e assim, é uma sombra que eu aprendi a identificar. E essa semana, né, eu estou numa semana muito desafiadora com a minha mente. E eu gosto de falar assim, porque eu gosto de vida real. Porque fica assim, a pessoa está fazendo um negócio de terapia, não sabe, ela sabe todos, né? É a famosa assim, eu sei o que está no livro, a gente vai na palestra, faz o curso, dá o melhor conselho, né, a melhor terapia para o próximo, mas a gente é pego na curva. E agora a Juliana falou um negócio que eu fui pega, a curva que eu fui pega, ela falou assim, é tudo coisa da mente. A gente pode tudo. Ela que te domina ou você domina ela? E foi essa passagem dela para mim, veio isso, sabe? Por isso que eu fiz assim, deixa eu ir embora. Acabou a live. E para mim, assim, essa questão toda também de acabou a live foi assim, tipo, cara, é real isso. Quantas vezes a gente acha que não pode ou que não vai? E eu sempre acredito muito em mim, sabe? Quando eu coloco um propósito, eu não sei, às vezes eu não sei de onde vem a coisa, mas eu tenho certeza que vai dar certo, eu tenho certeza que vai acontecer. E a minha energia acho que é tão grande, meu pensamento positivo é tão grande, a minha, sabe?
que dá certo. A coisa funciona. E claro, eu não fico sentada no sofá esperando a coisa acontecer, né? Lógico. Eu vou lá e faço para acontecer, né? Não adianta a gente pensar positivo. Vai para ação, né? Enfim. Vai para ação. Aí no meio do caminho é o que ela falou. A ação dela foi: eu quero ir para o deserto. A mãe dela, aí como eu não sei, a mãe dela presenteou. Tá bom, mas e a passagem? Como eu não sei, eu quero. Agora, ela foi fazendo as ações. Agora acabei de pensar aqui uma coisa. A vontade dela era para ir para o deserto do Atacama. Ela foi, realizou, mas o ponto alto da viagem, me permita aqui, se eu tô errada, me corrija. Foi a subida do vulcão que não estava planejada. Exatamente. Olha só. Então, quer dizer, claro, assim, a gente tem uma sensação de todas as formas, ela foi transformadora. A gente tem a sensação que a gente tem que chegar naquele lugar. Mas isso é para as pessoas entenderem que às vezes não sabe. Isso aconteceu já comigo também, né? A gente acha que tem que chegar naquele lugar e coloca ele como destino e vai em frente e chega. Mas muitas vezes aquele lugar é o que vai te levar para o que realmente tem que ser a tua vida. É realmente o teu destino, o que tem que acontecer para você, que vai te transformar. Exatamente. Eu acredito muito nisso, assim, por isso que eu falo, né, que essa coisa, assim, da experiência mesmo, de você vivenciar, de você estar aberto para qualquer coisa que aconteça, é muito importante por conta disso. Imagina se eu tivesse ficado ali, não, eu não vou subir, porque não vou conseguir. Eu ia ter ficado sozinha, passado o dia sozinha, todo mundo ia ter ido, e eu não tinha vivenciado esse momento que eu vivenciei, né, ter tido essa percepção. Tanto é que quando eu cheguei lá em cima, eu chorava e eu abracei a organizadora, né, desse grupo, e eu falei, cara, obrigada por você ter insistido para eu vir, muito obrigada, porque realmente eu não sei, sabe, foi uma coisa assim muito emocionante. Muito, envolve muita coisa, né, Ju? Tudo isso que você está falando aí são as infinitas possibilidades que, quando eu conheci a Priscila, eu ficava falando isso e não tinha fundamento. Hoje em dia eu entendo melhor. E é verdade, quando você pega e fala assim, são coisas que a gente não consegue ir para a mente cognitiva, sabe? E esse fluir, esse deixar acontecer é fantástico e transformam vidas. E quando eu conversei com a Pri, eu queria trazer isso aqui para a live também, assim, até a gente daqui a pouco está encerrando, para você deixar essa mensagem, assim, do que é viagem de propósito, né? Porque a Pri, mesmo muito ligada à questão de viajar, dela ter essa alma viajante, ela falou assim, falei, olha, eu conheço uma pessoa que ela trabalha com viagens de propósito, né, Pri? Não foi assim? Aí você, mas aí, deixa eu entender melhor. Eu falei, não, vou te dar o contato dela. Sim. E aí, você mesmo, pelo seu exemplo, né, Ju? Você viaja de propósito é isso, né? Ela tá, no exemplo é o que ela acabou de contar. E aí, assim, eu queria até que você trouxesse um pouco dessa mensagem, porque muita gente não sabe o que é essa questão, porque propósito, né, parece que eu vou à padaria comprar pão. Só que o caminho do pão até... Talvez você não coma nem pão. O propósito é o pão. Exato. Dá uma ajuda nesse que eu soltei aí. Com certeza. Depois eu posso até compartilhar isso com vocês. Eu tenho também uma apostila que eu escrevi, né, um e-book, assim, que hoje ele está à venda, que se chama justamente Viajando com Propósito, né, onde eu trago muitas vezes nas viagens, né, isso vai junto com o material para a pessoa que viaja, e também estou agora trazendo isso em forma de um talk, né, no acampamento também, porque é justamente isso, para tentar trazer para as pessoas essa união, que é o turismo, a experiência e o propósito. São os 3 pontos principais, né? E através disso você tem a transformação. Porque, para mim, viajar com propósito é isso, é você ir além daquilo que é comum, daquilo que está ali só, né? Eu vou viajar para um lugar, então eu vou para Guimarães, vou fazer um bate-volta. E o além, e o depois, e o que você está buscando com isso, o que você quer com isso realmente? Eu acho que toda viagem você pode
colocar um propósito. E por qualquer que seja ele pode ser assim, vou esse final de semana para uma casa de praia com os meus amigos e meu propósito com essa viagem é realmente me desconectar do celular, é ficar ali só dando atenção para os meus amigos, é ficar ali só conversando e tal, tendo essa troca, tendo essa experiência com eles e focar naquele seu objetivo que você coloca e realmente tendo essas atitudes, né? Estando aberto, né? Estando ali à disposição do universo para que ele te mostre essas coisas e esses caminhos para que ele te traga também esse propósito e essa sensação de experienciar de uma melhor forma possível essa experiência que você está vivenciando ali e para que também traga depois a transformação, sabe? Então, acredito que é muito, muito isso mesmo, assim, de algo que vem mais profundo de lá de dentro, sabe? Que as pessoas precisam reconectar a isso, né? Que era o que a gente estava falando um pouco antes. Não tem problema fazer o turismo, de tirar fotografia, de postar no Instagram, não tem problema nenhum fazer isso. É legal também, a gente também faz, todo mundo aqui faz. Mas a viagem não é só isso, né? Tão além, a gente pode fazer tanto mais, a gente pode conhecer pessoas, conhecer culturas, coisas que a gente não fazia ideia. Eu ainda todos os dias aprendo alguma coisa sobre a cultura portuguesa que eu olho e falo, gente, eu não fazia ideia disso, sabe? Às vezes é uma palavra, um prato, um costume, você olhar a pessoa, assim, hoje eu fui caminhar de manhã, uma senhora que tem muita horta comunitária em Guimarães. Uma senhorinha tratando a horta dela ali. Eu olhei e falei, gente, essa senhora tem para aí uns 70 e poucos anos. E tá ali trabalhando na terra, cedinho. Sabe? São coisas tão... que às vezes passa batido para as pessoas têm que olhar mais para os detalhes. Observar, né? Ficar no lugar do observador. E eu te garanto que se você fosse lá conversar com ela, você ia fazer uma nova viagem. Eu tenho acontecido isso comigo, nessas poucas coisas que eu venho fazendo durante a pandemia, é observar quem está muito mais perto de mim. Uhum. E eu já conheci muitas histórias. Aqui no Rio, a gente tem muita história de gente que veio do Nordeste, que veio até fora do país. E quando você vai sentar para conversar, é um encorajamento a pessoa sair da zona dela de conforto e vir para a cidade do Rio de Janeiro. Eu estou no Rio de Janeiro, meu Deus, e às vezes se eu não olhar do lado, para o coleguinha do lado, né? Eu tenho um cara aqui que eu falo que é do estacionamento, e no dia que eu me propus para conversar com ele, foi durante a pandemia, ele é lá da Bahia, daquele interior da Bahia, e ele me contou uma história, sabe? E se você olhar para ele na rua, você vai falar assim, eu não vou falar com esse cara. Você vai ter preconceito. E ele é uma pessoa bonita. Entendem o que eu quero dizer? Bonita, a riqueza da história, que eu dei um ouvido para ele um belo dia, uma tarde dessas que ninguém podia falar com ninguém, me fez ir a algum lugar. E tudo isso aí que a Pri está falando, e a Ju, é transformador. Você, quando está viajando, se sentar, se você parar para comer um sanduíche e prestar atenção, e ficar no lugar do observador, é o que eu falei que era a experiência do acampamento. Eu não consegui pensar em nenhum tipo de problema, nem na minha conta bancária, nem no namorado, nem doença, nada. Simplesmente eu estava ali com a mente conectada, ocupada. Exato. Ocupada, na verdade, conectada, porque ocupação é outra coisa. E, né, uma caminhadinha, quando você está ali, eu estou entregue a esse lugar aqui, que eu nunca passei por esse caminho, cara, infinitas possibilidades. Acho que a gente está disposto a abrir, ampliar a nossa cabeça. Isso traz ideias, traz maneiras diferentes de ver a mesma coisa. A mesma coisa pode ser vista de tantos ângulos, de tantas formas, né? E pela gente mesmo. Tem uma coisa que a gente tá vendo hoje, amanhã a gente já não vai ver ela com os mesmos olhos. Dependendo de como você passou o teu dia e tudo mais, as experiências que você viveu na vida mudam tudo, aquele objeto, enfim. E eu acho que essa história da Ju
que eu agradeço muito, claro, a gente não está encerrando, mas eu agradeço muito, trouxe para mim essa sensação, sabe? De ainda tem tanto para aprender, ainda tem tanto para experienciar, tem tanta coisa ainda, e eu tenho essa sensação sempre de, meu Deus, tem tanto para ver, tanto para aprender. É um desperdício não ver tudo isso, sabe? É um desperdício as pessoas não olharem com carinho determinadas situações, determinados aprendizados, né? Porque eu acho que faz um boom aqui no peito, na cabeça, assim, que não tem como... Opa, peraí, deixa eu fechar e colocar tudo de volta aqui, que eu não quero mais saber de nada disso. Não tem como. Você se abre para empatia total do mundo, empatia, que é o que a gente precisa tanto também, né? Sim. E é muito isso, né? Assim, até pegando o gancho do que você estava falando antes, Pri, essa questão da transformação, ela realmente acontece com diversas coisas, assim. E justamente isso, eu várias vezes viajei e trouxe aprendizados de culinária, de comida e pratos que eu trouxe aqui para minha casa, que eu trouxe aqui, sabe, para as pessoas comerem, para as pessoas aprenderem de onde vem esse prato e quem é que fez e tal. E é justamente isso, é essa cultura, né? Esse conhecimento, ele vai se dissipando, ele vai se propagando, né? Essa inspiração vai indo para frente. E é muito isso, assim. Essa transformação, ela acontece dessa forma, no dia, nos detalhes, realmente, como vocês estavam falando. Tá tudo conectado. É isso, é isso. A gente tem uma... Na verdade, toda essa história comigo e a Priscila aqui começou com uma palavra chamada compartilhar, Ju, que você sabe muito bem o que significa. Olha só. A Ju sabe. Por que essa palavra é tão importante, assim, para o nosso daqui por diante. A gente não vai conseguir mais viver sem um compartilhar com o outro o que pode, o que tem de melhor. E sempre o que tem de melhor. A gente dar um presente, às vezes, é só um sorriso. É compartilhar só um sorriso, é o que você tem ali. É o presente que eu tenho. Eu vou visitar a sua casa com um sorriso. Eu vou visitar a sua casa levando uma palavra, um abraço. Então, esse compartilhar foi como começou. E a viagem proporciona, se você for com o coração aberto, não tiver com o egoísmo exacerbado, né? Você só compartilha um com o outro. E isso daí não tem dinheiro. Eu sei que o dinheiro é facilitador, mas a Juliana acabou de explicar a situação dela de grana. Eu quero fazer uma viagem tal. Como? Eu não sei. Eu quero. Eu vou. E tudo aconteceu. E assim, ó. Desculpa te cortar. Não, e até mais, assim, né, essa questão mesmo financeira, para exemplificar, porque foi realmente muito, muito louco, assim. Daí eu saí da empresa em 2016, né, no meio do ano. Daí, né, claro, peguei aquele dinheiro e investi no meu projeto. Então, investi em computador, investi em câmera e tal, essas coisas. E no ano seguinte, que foi 2017, sério, eu acho que eu fiz uma viagem por mês. E assim, viagens que foram acontecendo dessa forma. Uma viagem eu ganhei da minha mãe, a outra viagem eu ganhei de uma amiga, né, que ela não queria viajar sozinha, que foi para Morro de São Paulo. Outra viagem foi para Foz do Iguaçu, com meu amigo que morava lá, que mora lá, na verdade, né, ele estava passando um tempo aqui com a família, tal, e aí eu fui de carro com ele, voltei de carro, fiquei na casa dele, praticamente não tive gastos. Fiz, enfim, diversas outras viagens, que agora eu não vou lembrar, mas pelo menos uma por mês, assim, eu fiz no ano de 2017, praticamente sem muitas condições ali, naquele momento. Porque realmente eu tinha acabado de sair, era um momento bem difícil, mas as coisas foram acontecendo, e é justamente isso, né, a gente saber esse momento, saber essa questão, assim, de você manifestar as coisas, é muito isso, de você entregar, confiar e colocar uma ação, né, naquilo que você está fazendo para aquilo que você quer também atingir. E você mesmo no começo da tua jornada deu aquele exemplo das viagens voluntárias, né? Então já é também um passo para quem não tem a condição, é uma opção também. Exato. Esse ano também eu fiz que foi a
Eu acho que eu fiz 2 nesse ano, foi a de Maceió e a da Chapada dos Guimarães também. Então, eu acho que o ponto alto aqui, forte disso tudo é: todo mundo pode. É só querer. Exatamente. E ir em direção, fazer o caminho. E às vezes é o caminho que é o mais gostoso, né? Agir, ação. E eu tô falando aqui, gente, com uma pessoa que o signo dela é ação. Você também, Pri, você é muito ação também. Eu acho que a gente ficar no mundo da mente pode, às vezes, prejudicar. E eu tô falando de um lugar muito de mim. Todas as vezes que eu fiquei no mundo da mente, a coisa não ia. Só ficava na mente, dar meia volta, né? E toda vez que eu botei inclinei, como a Ju está falando, eu vou para a Chapada dos Veadeiros. A Ju apareceu. Eu não sei, mas o dinheiro vai aparecer e eu vou fazer tal coisa. A ação. Em vez de ficar ali olhando, né? Igual a mosca de padaria no pão doce, só sobrevoando naquele desejo. Os desejos, eles podem até se realizar de forma diferente, mas às vezes aquela fixação, aquela coisa, aquela intuição, porque é ali que talvez estejam suas missões, o prazer, tudo que faz a gente viver, né? Que eu acho que a nossa conversa aqui trouxe muito isso, viver. É sobreviver. É sobreviver. Não só tá aí, né? É aproveitar mesmo. Tá aí. Ju, a última pergunta. Mesmo. A última pergunta. Claro. Viagens se transformam? Sim, com certeza. Demais, demais, demais. Eu acho que se não fosse, né, as viagens que eu fiz, e claro, até primeiramente aquelas viagens que eu fiz quando eu era pequena com os meus pais de carro, talvez hoje eu não estaria aqui, né, da forma que eu tô vivendo a vida que eu tô vivendo, né, por conta das viagens, assim, com certeza transformam demais. Que lindo, que lindo. Muito obrigada, Ju, muito obrigada. Eu realmente fiquei muito emocionada e acho que essa live mexeu muito comigo em vários aspectos. Agradeço muito o convite aceito e que a gente possa eu que agradeço. Transformar isso, reverberar isso para muitas e muitas pessoas e que elas sintam essa sua boa energia, assim, em muitos cantos. Marília também, mais uma vez, muito obrigada pela sua luz, pela sua sempre presença linda. Sim. Muito obrigada. Eu tenho aprendido muito. Nossa, eu agradeço, Ju. Obrigada por acreditar aí no nosso empreendedor. Estamos empreendendo nessas conversas que eu acho que vai trazer muito poder para quem quiser ouvir, sentir de ouvir. Eu, na verdade, aqui só estou contribuindo, mas como eu tenho aprendido, como tem sido lives, como é essa questão da ação. Ficamos, né, falando aqui, vou fechar assim, falando de ação, a própria a manifestação da live veio de um pensamento, veio de uma palavra, e a ação de fazer, e a gente falou assim, como vai ser? E está aqui, e a Ju está aqui com a gente, Viagens que Transformam tem tudo a ver, como eu conheci a Ju. Obrigada, Ju, por ter aceitado. E é só gratidão mesmo. Eu que agradeço muito mesmo aí o convite de vocês. Eu sou uma pessoa, assim, que comecei, né, do nada, então eu prezo muito mesmo por pessoas também que metem as caras, que têm coragem e tal, que vão em frente, que vão à luta, então admiro muito apoiar projetos assim, porque eu também estou neste lugar, né? Eu também sou essa pessoa no meu passado, então faço questão de sempre estar presente onde eu posso, de compartilhar, de tentar trazer, e fico muito feliz aqui de compartilhar um pouco sobre as minhas experiências, né? Sobre as minhas vivências, de colaborar aí com o canal. E enfim, é isso. Estou muito feliz também, aprendi muito com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. Ai, que linda! Muito obrigada. Abraço. Gente, espero que vocês tenham gostado da live de hoje.
Impossível não ter gostado. Se você não gostou, assiste de novo. De novo. Você está com... Pessoal, você está com problema se você não gostou. Tá bem? Vamos começar por aí. Você não gostou? Não tem problema. Você assistiu até aqui. Um abraço, até a próxima viagem. Valeu. Ah, já que você não gostou, lembra de se inscrever no canal também, tá? Curtir, se inscrever no canal, seguir, tudo isso. Isso. E vai viajando nisso aí. Isso. Daí você vai vendo uma, vai vendo outra e vai aprendendo a gostar. Brincadeiras à parte. Obrigada, é viu, gente? Obrigada, e ó, gente. também suspeito aí o convite, viu, Marília, para o seu canal, pode me chamar e também, Pri, sempre à disposição para ajudar. Muito obrigada. Isso vai acontecer no futurinho. Um beijo, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.